eu descanso nele. É a minha sorte, a minha alegria, poder descansar em Jesus. Que coisa maravilhosa. O Pai do céu, de veras, preparou algo grandioso para nós, que é Jesus. Ele nos deu essa graça de conhecer Jesus, de aprender de Jesus e poder descansar nele. Hoje à noite nós vamos ao passo de número 39 da nossa fusão dos evangelhos. Então, passo de número 39. É o texto, ele inicia-se no texto de Lucas 7, versículos 11 a 17, e trata da ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando eu estava preparando a lição do estudo dessa noite, chamou-me muito a atenção esse texto. Esse é, na verdade, um daqueles textos que a gente gosta de ler ele de forma corrida, começo, meio e fim, a fim de que possa-se tirar uma conclusão geral deste relato histórico de um dia da vida de Jesus na terra. Um dia todo especial. Como nós vimos no passo de número 38, Jesus tinha chegado em Cafarnaum, houve uma grande movimentação na cidade, e então um centurião pede ajuda para Jesus. Na verdade, ele pediu para os anciões de Israel pedir ajuda por ele. Ele não se achou digno de se aproximar de Jesus e pedir. Então, ele pediu aos anciões que pedisse ajuda a Jesus. Jesus se dispõe aí na casa dele, nós vimos na quarta-feira, e no caminho, o centurião manda os seus servos avisar para Jesus que ele não é digno de receber Jesus em casa. Há todo um processo aí de proteção ao próprio Jesus. O centurião sabia que Jesus teria problemas com os judeus em ir na casa de um gentio, principalmente por ser ele um comandante, um chefe de 50 a 100 soldados romanos. Então ele querendo poupar Jesus, não é que ele não queria que Jesus chegasse na casa dele. Ele queria poupar Jesus de constrangimento, de problemas, de fofocas, de confusões. E ele acabou então dando uma palavra para Jesus extraordinária, através de seus servos. Ele disse: olha, Senhor, eu entendo de autoridade, eu sei o que é autoridade. O conceito de autoridade para mim, ele é pleno. Até porque eu estou embaixo de autoridade e eu também sou autoridade. E eu digo a um servo, vai, ele vai. Eu digo a outro, vem, ele vem. Eu digo a um, faz assim, ele faz. Dentro desse conceito de autoridade, eu sei, Jesus, que tu tens autoridade sobre todas as coisas. E porque eu creio na tua autoridade, eu te digo, não precisa vir na minha casa, mas diz uma palavra, só umazinha, direcionada ao meu servo, e o meu servo vai ficar curado. Falei que esse homem admirou Jesus. Jesus ficou admirado. Jesus chegou a dizer assim: olha, nem mesmo entre os israelitas eu encontrei alguém com tamanha fé. De todos os sacerdotes com quem conversei, de todos os escribas com quem já me relacionei, dentre todos os fariseus, dentre todos os saduceus, eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé, que tivesse tanta certeza de que as minhas palavras têm poder.
Oh, glória a Deus! Um gentio, um homem não religioso, tinha mais fé do que os crentes dos dias de Jesus. Um homem não doutrinado, um homem não envolvido com a religião, tinha mais confiança no Filho de Deus do que todos os religiosos. E Jesus curou o servo do centurião. E isso, claro, espalhou-se. Imagina, 2000 anos atrás. Aquilo correu pela aldeia. Foi para a aldeia vizinha. E Jesus sai de Cafarnaum e ele vai, conforme Lucas 7, versículo 11, ele foi em seguida para uma cidade chamada Naim. Naim vem de uma palavra árabe que quer dizer tranquilidade. Então ele foi de Cafarnaum para a cidade tranquilidade. A cidade do sossego. Olha só. Só que tinha um problema. Os seus discípulos iam com ele, tinha seguidores, porque a multidão fica mista. Sempre vai ser mista. Tem os discípulos e tem simplesmente os seguidores. Tem os curiosos e tem aqueles que têm fome de aprender. Tem os que querem ver coisas. O show da fé. E tem aqueles que simplesmente querem estar contemplando o Salvador. Aleluia. É interessante porque Jesus não se incomoda com os curiosos. Não se perturba com os que estão ali como olheiro da religião para fazer queixa dele. Jesus não se incomoda. Ele é tranquilo. E está indo para a cidade da tranquilidade, Naim. A multidão vai junto. Acontece que a cidade que tem por nome tranquilidade, naquele dia não estava tão tranquila. É conosco assim também. Tem dia que a gente perde a tranquilidade. Tem dia que o nosso sossego vai embora. E nesse dia aqui, o sossego tinha se ido de uma mãe, uma mulher viúva, que tinha um único filho. Então, na cidade da tranquilidade, tinha neste dia uma mulher intranquila, desassossegada, angustiada, triste, perturbada interiormente, com um vazio, um oco interior que nada podia preencher. Só lhe restava chorar e chorar. E mesmo o choro, porque você sabe que há circunstâncias na vida e há ocasiões que o choro chega a um ponto de não derramar mais lágrimas. Os olhos secam-se as lágrimas. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, inicia chorando por Israel e ele chega a um ponto de não ter mais lágrima. Ele chega mesmo a desejar que a sua cabeça se tornasse uma fonte para que ele pudesse chorar mais pela miséria, pela desgraça do seu povo. Essa mulher estava dentro de uma situação semelhante. Ela tinha viuvado. Não era coisa fácil naqueles dias. Não existia INSS, não existia previdência de tipo algum. Quando uma mulher, um homem casavam, eles tinham forte desejo de ter filhos. Diferente de hoje, eles não queriam métodos contraceptivos. Não.
Eles queriam era gerar filhos, eles queriam 10, 15. Até porque dentro da circunstância da vida deles, eles não sabiam do futuro. E eles ensinavam os filhos a honrar seus pais, de tal maneira que a própria lei levítica dizia que o filho tinha que amparar o pai. O pai criava o filho, adquiria certo patrimônio, sustentava o filho, dava educação para o filho, e todo esse trabalho era recompensado pela honra que o filho dava ao pai e à mãe. Porque não havendo previdência, o filho assumia a casa na ausência do pai. Principalmente o filho mais velho. Mas aqui nós estamos tratando de um filho único. O marido tinha morrido agora, a mulher estava tranquila, porque já tinha um filho. Não, eu tenho a proteção do meu filho. Acontece que o filho desta mulher enfermou e foi a óbito. E quando ele vai a óbito, aquela mulher perde toda a sua garantia de vida futura. Então soma-se o medo, a desesperança, com a dor de perder o próprio filho. É interessante porque enquanto eu estava meditando nesse relato histórico e me prendia dentro da condição dessa mulher, ficava navegando, tentando entender a situação, se fosse eu no lugar dela. Eu me dei conta que a história dessa mulher não é única. Mas, na verdade, a história dessa mulher retrata a condição de muita gente nos dias atuais. Não no caso de ficar desprotegido porque não tem previdência, mas retrata a dor que muitos estão vivendo, o desespero pelo qual muitos estão passando, as angústias que muitos carregam em sua psique. Eu comecei a me dar conta que a história dessa mulher está aqui para retratar o feito de Jesus. Essa mulher só tem o seu registro histórico colocado nas Escrituras, nos Evangelhos. E como eu creio na inspiração dos Evangelhos, então eu entendo que foi da vontade do Espírito de Deus inspirar o evangelista Lucas a registrar, porque ele tinha muitas histórias para registrar, e ele teve que fazer uma seleção, ele teve que fazer umas escolhas de histórias, e o Espírito Santo então o inspirou, não é que possuiu ele não, só o inspirou, fez vir ao coração dele o desejo de colocar essa história no evangelho de sua autoria. E por que o Espírito Santo queria que essa história estivesse aqui e com detalhes da cidade de Naim, da viuvez da mulher e a perda do filho, e o enterro, a marcha fúnebre que levava esse moço agora para o cemitério, para o seu sepulcro? Por que o Espírito Santo deu esses detalhes? Porque tem textos que ele dá a história sem detalhes. Mas o Espírito Santo queria que nós nos colocássemos também em uma visão, na revelação daquilo que é a nossa vida. Alguns dos filhos não morreram, mas os pais estão desesperados porque estão vendo seu filho tomar rumo errado. Em alguns casos, não é o filho que morreu, mas o marido está desesperado porque está vendo uma situação terrível na sua casa. E está, quem sabe, até vendo a morte do seu casamento. Em outros casos, é a esposa. Ela olha e diz, puxa, as coisas não estão legais.
E aonde era para haver tranquilidade, está havendo, na verdade, preocupações, ansiedade, tristezas, angústia, medo. Mas esse retrato vai mostrar uma coisa: que quando a mulher está saindo sem tranquilidade, da cidade tranquilidade, você consegue entender o antagonismo da coisa? Ela mora na cidade que se chama tranquilidade, mas ela está saindo para fora da cidade sem nenhuma tranquilidade. Nesse exato momento, versículo 13, o Senhor se encontra com ela. O Senhor Jesus se encontra com ela. O único representante de Deus que podia falar em nome de Deus naqueles dias. O único capaz de dar uma palavra direto da boca do próprio Deus para uma mulher. E vai, na verdade, haver aquilo que é a coisa mais difícil de acontecer, uma interferência de Deus a favor de um ser humano. De um único ser humano. Há uma interferência divina diretamente para com aquela mulher. Jesus vê a mulher chorando e se comove. Se comove pela situação da mulher. Uma multidão está saindo, uma multidão está entrando. Uma multidão leva à morte, outra multidão vem com a vida. Uma multidão vai chorando, outra multidão vem dando glória. Uma multidão cheia de tristeza, outra multidão cheia de esperança. Uma multidão carregando a frustração, mas uma outra multidão trazendo toda a expectativa possível de uma vida renovada, de mudanças, de transformação, de milagres, de alegria, de prazer, de vida e vida com abundância. Que coisa maravilhosa. Eu não sei qual é o estado de você que está me ouvindo. Eu não sei qual a sua expectativa, eu não sei como é que está o seu coração. É possível que alguns dos meus ouvintes nessa noite, aqueles que estão me assistindo pelo Face, aqueles que estão aqui, tenham andado com a angústia da multidão que saía da cidade de tranquilidade. É possível que alguns vão levando o amargor de decepções, de frustrações. E quem sabe alguns, até olhando a sua própria situação, tenham determinado em sua psique que não há mais jeito. Porque essa era a mentalidade da mulher que carregava o seu filho para o sepultamento. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Acabou-se. Quem sabe ela ia caminhando e no meio de suas dores profundas, de suas reflexões, do turbilhão que lhe pesava a mente, quem sabe ela ia dizendo: por que Deus fizesse isso comigo? Por que deixastes isso acontecer? Quem sabe vinham pensamentos terríveis, até contra o próprio Deus. Deus, tu não tens sentimento. Tu não me vê. Olha a minha situação. Quem sabe ela podia dizer: eu tenho sido correta, eu tenho sido justa, eu fui uma mulher fiel enquanto casada e continuo fiel a Deus na minha viuvez. Por quê? Porque o que eu fiz para sofrer tanto? Talvez essa seja a pergunta de muitos, as indagações de muitos. Talvez isso seja o que acontece na cabeça de muita gente. Acontece que o Senhor está vendo. O Senhor está olhando.
E o Senhor está perto. A mulher não sabia, mas o Senhor estava perto. O profeta tinha profetizado: a quem se manifestará o braço do Senhor? Quem vai ver a mão de Deus? Quem vai ver os milagres do Todo-Poderoso? Aí diz: ele foi saindo como um renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. Mas ele estava ali para levar sobre si as dores de muitos, as tristezas de multidões. Oh, glória a Deus, ele estava ali com a unção divina para fazer maravilhas, para estancar as lágrimas do que chora. Glória ao nome do Senhor. É maravilhoso, irmãos. E ele estava presente. E Jesus, ao olhar, diz o versículo 13, ficou comovido com aquela situação. Eu imagino que os sentimentos dele se misturou com os sentimentos da mulher, porque ele tinha essa sensibilidade. Nós, às vezes, nós não conseguimos ter a sensibilidade de alcançar o que está dentro do coração do outro. Às vezes nos falta. Em outras oportunidades a gente até é tão solidário e é acometido por um momento de generosidade que acaba se sensibilizando com a dor do outro. E muitas vezes a gente é tão duro, tão insensível, entendeu? Como se a dor do outro fosse quase nada. Está passando por isso aí? Está passando. Mas Jesus não, Jesus sensível. Ele consegue olhar dentro do olho da mulher, ele consegue sentir o coração da mulher, ele consegue entender o que está ali dentro. E aí ele fala uma coisa que só ele mesmo para falar. Só ele. Porque eu já fui em várias cerimônias fúnebres. E se tem um momento que as palavras vão tudo embora, é nessas horas. É nessas horas. No livro do Jó, no compêndio de psicologia mais profunda que se pode ter, os amigos silenciam na hora da dor. Jó tinha perdido seus filhos, no conceito interno. Tinha perdido muitas coisas e os amigos vêm para consolá-lo. E nessa história ali, eles ao ver o estado de Jó se assentam e ficam calados por 7 dias. 7 dias. Eu acho que já expliquei aqui que o número 7 é como X na nossa matemática. Na verdade, ele está definindo dias incontáveis. Sempre que aparece o 7 é infinito. 70 vezes 7 é infinito. Para nós é o X. Quando não se sabe um resultado, X vezes tanto. X, portanto. Eles usavam, no hebraico, o 7. O 7. Ficou lá, não sabemos quantos dias, eles calados, só observando, doídos juntamente com Jó. Até que, não conseguindo alcançar entendimento de tamanha e profunda tristeza e calamidade, vão se pronunciar como qualquer um de nós, que a gente também, nosso limite é tão curto para entender o outro. Entendemos até um ponto, acompanhamos e ajudamos até um ponto, mas depois de passar daquele ponto a gente também abandonar, agora já é demais. Entende? A princípio não, ele perdeu o emprego, vamos ajudar. Daqui a pouco, senão ele é malandro, não ajudo mais não.
A princípio, ele passou por isso aí porque deu errado as coisas. Todo mundo entende. Todo mundo ajuda. Mas também esses dias são rápidos. E logo cai no esquecimento, ninguém nem mais aparece para nada. É a tendência humana. E dentro dessa condição de não conseguir chegar aos limites das dores do outro, nós nos calamos. E depois, quando falamos, a maioria das vezes, falamos coisas sem razão. Falamos o que não devia. Mas Jesus não. Jesus extremamente racional. Pleno de visão. Pleno de sensibilidade. Pleno de amor. Pleno de misericórdia. Pleno de compaixão. Movido, comovido por tudo que há de sentimentos mais nobres, sentindo que o próprio Deus sente. Ele olha para a mulher e diz o que ninguém nunca disse num funeral: não chores. Mas é um não chores dentro do padrão do que já estudamos do Cristo. É um não chores com autoridade. Não é com grito, mas é com autoridade. Não é assim, ó, não chora. Não, não é assim. Não chora. Que faz todo mundo parar, amigo. Como ele ousa? Como que ele vai dizer isso? Os que estão em volta e não têm espiritualidade suficiente para compreender o discernimento, a graça, o poder, a autoridade de Jesus. É possível que um olhe para o outro, se ele é doido. Será que ele não sabe que está falando com a mãe do defunto? Será que ele não está vendo que é a mãe do rapaz? Como é que vai dizer não chores? Mas eu aqui, eu me dou o direito de imaginar que a coisa foi tão impactante que a mulher deve ter arregalado o olho, olhado para ele e não chorou mesmo. Não conseguiu chorar mais. E eu estava pensando e meditando, há uma promessa no Apocalipse, que um dia ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E ali foi só uma pitadinha do que ele pode fazer. E de que maneira ele enxuga a lágrima? Porque eu, para enxugar minhas lágrimas ou enxugar as lágrimas de alguém perto de mim, preciso utilizar um lenço, mas eu não consigo estancar as lágrimas. Eu só consigo tirar as que rolam pela face. Não é possível estancá-las. Mas ele diz um não chores, e a lágrima acaba. E não volta. Cria-se então uma expectativa. Que palavra é essa? Como ele ousa? Que poder é esse? Ele termina de falar, aproxima-se do caixão. Na sua Bíblia está esquife. É uma coisa. Esquife, um caixão para colocar um morto. Tá? Ele se aproxima do caixão. Para os que estão carregando o caixão. Olha para o moço. Jovem, levante-se. Levante-se.
Às vezes nós pensamos que para Deus fazer um milagre precisa de muita coisa. Será quem Ele vai usar? Da onde vão vir os recursos? A gente esquece das coisas quando está em meio a tribulações. Quando nós estamos em escassez, quando nós estamos em dificuldade, quando a morte se apresenta, quando a enfermidade chega, quando as circunstâncias não nos são favoráveis, nós tendemos a achar que Deus esqueceu de nós. E aí nós começamos a elaborar planos, até mesmo como vamos orar, de que maneira que vamos orar. E tem uns que dizem que a gente tem que orar tudo bem definido, especificado. Tem outro que diz que tem que dizer a cor, que tem que dizer... né? Eu vi um sujeito que escreveu um livro dizendo como é que a moça deve orar para ter um rapaz. Tem que dizer qual o grau de escolaridade dele, dizer para Deus se quer magro ou gordo. Algumas gostam de gordinho, tá? Aí ele tem que dizer se é alto, se é baixo, se é negro, se é vermelho, índio, né? Se é asiático, aí o amarelo, ou se é branquinho, como um alemão, enfim. Tem que dizer como é que é para que Deus possa responder objetivamente o que você quer. Balela. Bobagem. Se você vai depender de Deus, deixa Deus fazer como Ele quer. Não tente ajudá-lo, não. Não tente ajudar. O capitão entendeu isso da lição anterior. Diz uma palavra, Senhor. Diz uma palavra. Ele chega aqui e diz, ó, levante-se, moço. E o moço assentou-se e começou a falar. Versículo 15. Eu acho que ele voltou dando glória a Deus. Eu posso me dar o direito de pensar. Ele deve estar navegando por aí, no imaterial, na região dos mortos. E de repente a voz de Jesus ecoa pelo mundo imaterial, o mundo dos espíritos. A voz de Jesus ecoa lá dentro. É eu que Ele está chamando. É eu que Ele está chamando, ó. Voltou para o corpo correndo. Afinal de contas, quem está falando é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Deus dava ali o seu Filho, entende? O enviado, o ungido, o Christos, o Messias. Ele estava ali, o ungido do Senhor, fazendo coisas em nome do Senhor, mostrando ao mundo como é Deus. O moço se levanta e começou a falar, e Jesus pega, tira ele de dentro da caixa e entregou para a mamãe. Se vieram outras lágrimas, foi de alegria. Tinha nada a ver com as primeiras. Pelo Santo Espírito de Deus que ungiu a Jesus de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador, o qual salvou a minha alma e me deu o ministério para pregar a palavra. Eu te digo em nome de Jesus nessa noite, esta mensagem deve entrar no teu coração, porque Deus está dizendo que Ele não esqueceu de ti.
Aleluia! Ele tem te olhado, Ele sabe, Ele conhece as tuas forças, Ele sabe dos teus limites, não te abandonou. O que tu precisas é ter tranquilidade. Ainda que a cidade da tranquilidade, a tua alma esteja abatida, afligida, medrosa, angustiosa, está aí cheia de dores, de medos por todos os cantos, o Senhor cuida de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe agir, Ele sabe fazer, irmão. Isso não está escrito aqui por acaso, não. O nosso Deus preparou que essa escritura tivesse aqui para todos nós que cremos no Senhor. Todos nós que cremos em Jesus. Temos o relato histórico deste feito dele em Naim, para que nós tenhamos consciência de que, por mais terrível que seja a situação, e ainda que chegue ao extremo da desesperança, em Jesus há esperança. Eu sempre olhei a morte como o limite último da confiança. Cada vez que falo disso aqui, lembro-me da porta da UTI, da CTI hospitalar, onde estão os casos que requerem cuidados mais intensivos. E eu sempre me lembro de quadros que são presenciados na porta das UTIs e das CTIs. As pessoas pedem oração, as pessoas pedem para o pastor orar, as pessoas pedem para o pastor ir lá, as pessoas pedem para os amigos para orar, para rezar. Tem uns que pede ajuda de tudo quanto é lado, então pede até que faça mandinga. Uns pedem faz uma coisa aí, porque ninguém quer perder ninguém quer sofrer o prejuízo da ausência de vidas que amamos. Mãe não quer perder filho, não quer perder filha. Pai não quer perder filho, não quer maridos e esposas que se dão bem, que vivem bem, eles não querem perder um ao outro. Amigos não querem perder amigos. Então, quando chega lá dentro desses quadros em que a morte se vai fazendo presente e a condição é terrível e é tratado intensamente pela medicina, as pessoas mantêm a sua fé até um dado momento. Até aquele dia que o médico sai lá de dentro. Ele é treinado. Ele recebe orientação para a sua própria face dizer que algo deu errado. E ele se apresenta, normalmente ele faz de um jeito que a pessoa mesmo que está no lado de fora diz para o médico, não é o médico que diz para ela. A pessoa do lado de fora diz, morreu, né, doutor? Está estampado na face dele. Fizemos tudo o que podíamos. E nessa hora, as pessoas entram em desespero. As pessoas entram em condição de trauma emocional profundo. E não sobra mais fé nenhuma ali. Mas esse quadro que Jesus apresenta, ele me faz crer que até nessa hora é possível guardar a fé. Então, mesmo no quadro de morte, onde todas as hipóteses são negativas, onde todas as argumentações são agora acabou,
que a morte é o fim dentro do quadro humano existencial. Acabou. Ninguém pede mais oração agora. Ninguém tem mais expectativa alguma, ninguém crê mais em santo nenhum, ninguém crê mais em probabilidade de algum lugar haver esperança aqui. Mas o Cristo de Deus, Ele quer mostrar para nós que há esperança até depois da morte. Ele é a ressurreição e a vida. A morte não tem a última palavra. E eu fico pensando, se a morte não tem a última palavra, e se o Filho de Deus me faz crer, mesmo transcendendo a morte, e eu posso crer na esperança da ressurreição, então que quadro eu posso apresentar enquanto existo na terra, que seja difícil para o Senhor atuar? Que situação teríamos para dizer, eu não consigo mais confiar, eu não consigo acreditar que tem mais jeito? Um filho desencaminhado? Uma filha que escolhe um caminho errado? Um marido que tropeçou no processo do relacionamento? Uma mulher que na curva da vida escorregou e foi pelo despenhadeiro? Um negócio que deu errado? Uma compra que não me pagaram? Um carro que roubaram? Uma enfermidade que o médico disse que não tem cura? O quadro de Jesus em Naim me mostra que em qualquer situação, Ele me faz voltar para a cidade da tranquilidade. Quem caminhava o caminho do desespero, agora com o filho abraçado e uma multidão dando glória, volta à tranquilidade, entra em Naim. Volta a Naim. Oh, glória a Deus, isso me enche de esperança, isso me fascina, isso me faz entender que não há impossível para Deus, que todas as coisas são possíveis a Ele e que eu posso viver de cabeça erguida, mesmo que estejam feridos meus pés. Mesmo que eu tenha encontrado dificuldade nas minhas ações, mesmo que as coisas tenham se escurecido diante das minhas vistas, mesmo que os vendavais tenham derrubado a minha casa, mesmo que a situação seja de tremor e temor, ainda assim eu esperarei no Deus da minha salvação, porque Ele é Deus, Ele reina para todo sempre, a Ele seja a glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o que eu estou com as palavras de Deus te passando nessa noite. Irmão, mas essa palavra, essa é. Isso que eu estou te passando é palavra que saiu da boca de Jesus. E Jesus foi homem, mas Ele agora é Deus. Você sabia disso? Jesus é Deus. E não se confunda, não. Nós temos hoje, Ian me mandou um vídeo, eu já tinha lido um artigo a respeito da confusão do nome. Mas sabe o que vale mesmo? É a essência do que cremos. Eu posso falar o seu nome errado, mas as pessoas vão entender que eu estou falando de você. Eu posso não saber pronunciar o nome de alguém corretamente, principalmente se for um nome russo, japonês. Não vou falar certo nunca, mas as pessoas vão... Deus nos deu um cérebro que é uma coisa fenomenal, que consegue encaixar a imagem dentro da vibração da voz, e a gente... Eu falo aqui, Gui, e vocês já
Vão lembrar. É interessante que eu vou falar Gui e vocês vão assimilar a minha Gui. Porque tem a Gui do Luiz aqui. Entendeu? Vocês vão conseguir discernir. Então, não se preocupe se o nome de Jesus não foi traduzido corretamente, se era para ser Yahusha ou se era para ser Yeshua, Yeshua, não interessa. Ou se nós chamamos de Jesus, alguém vai dizer, mas Jesus é uma fórmula latina para trazer do grego, que era Deus cavalo. Eu nunca adorei cavalo, eu adoro o Deus que vive para todo sempre. Eu adoro aquele que morreu e ressuscitou e vai voltar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É nele que está a nossa esperança. É nele. Louvado seja o nome do Senhor. E como está nele a minha esperança? E por que está nele? Porque ele representou o Pai para mim. Nele o Pai se fez humano. Jesus foi criado por Deus, gerado por Deus. E Jesus foi gerado por Deus. O homem, Jesus, foi um corpo preparado para o divino habitar. Você entende isso? O homem Jesus, filho de Maria, é homem. Carne e osso como eu e você. Quando feriram ele sangrou. Ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, sentiu fome. Teve um momento que precisou de amigo perto. Precisou de palavras consoladoras, de apoio. O homem Jesus. Mas nele habitou corporalmente também a plenitude da divindade. Manifesta em gestos de amor, de poder, de carinho, de misericórdia. E esse texto, então, ele chega até nós com o objetivo de nos estimular a confiar em Deus. O texto está aqui com o objetivo de mostrar para nós que Jesus tem poder. E o poder de Jesus é o poder do Pai. E o poder do Pai é poder imensurável, capaz de realizar o impossível. É bom lembrar que desde o Antigo Testamento, Deus deu amostras do seu poder. Ele apagou a força do fogo sem apagar o fogo. Homens andaram dentro do fogo e não se queimaram. Ele tirou água de dentro de rocha. Ele pegou o sólido e de dentro do sólido ele fez correr água para uma nação toda beber e ainda dá de beber aos seus animais. Ele abriu o mar com a força do seu sopro, fez ventar. Chamou os ventos, porque os ventos ministram para ele. E rasgou o mar vermelho ao meio, para que o seu povo passasse a pés enxutos. Ah, tem contradições, tem argumentações. Eu creio no meu Deus. Ah, mas isso é ignorância. Então eu sou o mais ignorante da terra, porque eu creio em Deus. Ele derrubou muralhas, tirou de tronos poderosos e fez subir, conforme o cântico de Maria, o humilde. O salmista disse, ele tira do lixão, você sabe o que é viver lá no lixão? Não tem recurso. O único lugar que achou para ir colher alguma coisa
foi no lixão, catando uma latinha, uma garrafa PET. Aí o salmista disse assim, ele tira do monturo do lixão o pobre necessitado e o faz assentar em cadeiras com os príncipes. Mas isso é para quem crê nele, é para quem confia nele. Ele diz, o meu justo viverá da sua confiança, da sua fé. Mas se esse meu justo recuar, desistir de confiar, a minha alma não terá prazer nele. Não me alegrarei com o recuo daqueles que deixam de confiar em mim. Ele disse, olha, os que confiam no Senhor, as suas forças são renovadas. Ainda que caiam, não ficarão prostrados. Eles sentirão a mão que levantou o filho da viúva de Naim, levantando eles. Eles ouvirão a voz daquele que chamou dos mortos. O espírito do que ia sendo sepultado, ele chamará também pelo seu nome. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Então nessa noite receba esse estímulo que o Espírito nos trouxe. Porque você está ouvindo a minha voz, mas as palavras não são minhas. As palavras que te sirvo nessa noite são pérolas de Deus para o teu coração. São sementes de esperança, são raios de luz para o teu entendimento. É um eco da voz divina despertando o teu coração para se levantar, para sair da dormência, do desespero, da angústia. O Senhor me manda dizer para você, confia e tu verás. Crê e verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dizem, mas nesse tempo não tem tanto milagre, porque falta muitos para crer. Parece que naquele tempo tinha mais milagre, irmão Adilson, hoje não tem tanto. É porque a maioria hoje confia nos recursos físicos, materiais. A maioria é maldito por confiar no seu próprio braço, porque maldito o homem que confia em si mesmo, confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Mas bendito o que confia no Senhor, abençoado o que espera no Senhor. Aleluia, eles renovarão as forças, vão correr, mas não vão se cansar, vão caminhar e não vão ficar fatigados. A vida vai ser leve para quem confia em Deus. Aleluia, desculpa os meus gritos, eu estou emocionado, eu estou eloquente nessa noite, porque eu creio no que eu falo para você. Eu sou o resultado da mão do Todo-Poderoso. Eu sou o resultado da fé e ação. O Senhor me tirou do pó, Ele me ergueu. Eu sou testemunho, eu não preciso contar o testemunho de outro para vocês. Eu sei o que é andar no vale da sombra da morte. Conheci as vias da depressão. Mergulhei na profunda escuridão dos que não têm esperança. Caminhei nas regiões inferiores, os infernos da vida. Perdi quase tudo. Só não perdi a minha família e o meu Deus. Oh, alacacharabagara bachurianda. Lá, no vale da sombra da morte, eu ouvi a sua voz falando comigo. Aleluia! Sabe o que ele disse?
confia em mim, meu filho. Ele não precisa falar muito. Confia em mim, nunca mais vou esquecer. Eu olhei para mim naquele estado, em meio à profunda angústia, desespero, sofrimento, escassez, sem nenhuma esperança. Sabe o que é não sonhar com mais nada? E quando sonhava, sonhava com o que era ruim. Sabe o que é desejar morrer em cada amanhecer? Eu passei por lá. Mas aquela voz, confia em mim, meu filho, foi um milagre. Foi um milagre. E aí eu fiz os cálculos. E na minha concepção eu disse, eu já estou morto. Que me custa confiar? Eu disse, Deus, eu confiarei em ti. Faço um pacto contigo. Se tu me arrancar daqui, desse tremedal, desse lamaçal, e um dia os meus pés estiverem firmes, eu nunca mais vou duvidar. Ele me tirou de lá. Com mão poderosa, o Senhor me ergueu. O Senhor me tirou das profundezas, das sombras da morte. Ele deu alegria ao meu coração. Ele colocou um cântico nos meus lábios. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. A Ele eu glorifico a cada amanhecer desde aquele dia, porque Ele é Deus, irmãos. A Ele seja a glória para todo sempre. Aleluia! Não reclame de Deus, não reclame da vida, não reclame das circunstâncias em volta de você. Confie, confie. Se você não saber a quem chamar, grite pelo nome de Jesus. Chama, o seu nome é Jesus. Chame o seu nome. Aleluia! Quando tudo parecer perdido, diga, Jesus, eu ainda confio. Glória a Deus. Quando todas as portas se fechar, grite, Jesus, eu ainda confio. Aleluia! Eu gostaria muito de saber cantar. Gostaria de gravar letras de música e ter o compasso correto para cantar. Existe uma canção de Clóvis Martins. Eu confio em ti. Confio em ti quando a chuva cai e vai. Eu queria tanto saber cantar para poder cantar essa canção. Lamento pelos que sabendo cantar não cantam. Ficam aí pelos cantos, enterrando o talento. Eu gostaria tanto de cantar. Hoje ainda estava pensando, pedir para um professor de técnica vocal me treinar. Quem sabe eu consigo cantar pelo menos uma canção antes de partir. Entendeu? Cantar direitinho, claro, para não vir aqui cantar todo desafinado, todo ruim, todo... Entendeu? Não. Mas eu estava pensando, eu quero tanto cantar o Senhor. Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor. Ele é a minha vida, o meu ajudador todos os dias. Aquele em quem a minha alma confia e confiando descansa. Aleluia! Não tem mais medo aí. Aonde a confiança chega, o medo vai embora. Aleluia! Aonde a fé se faz presente, aniquila-se toda angústia, todo medo. O medo desaparece. Tu não tem mais medo, irmão, disso? Não. Tem medo de morrer? Não. Tem medo de ficar doente? Não. Meu Deus, não tem medo assim que pode dar um... Eu vejo às vezes as pessoas conversando, falam muito sobre o problema que dá, que eles botam aquelas molinhas lá. Entendeu? Esqueci o nome agora. Me ajude aí. Hã? Não, mas o problema que precisa... Infarto, né?
Tem gente que fica com medo, diz, eu estou nem aí se está entupido ou solto, se eu morrer ou viver. Jesus é a minha vida, nele esperarei. Glória a Deus. Ei, vocês que congregam comigo, se ele me levar qualquer dia desse, não chorem. Toque pandeiro, toque cavaquinho, violão, traga os instrumentistas, façam uma festa. Eu já avisei isso lá em casa, agora estou avisando para vocês. Façam uma festa de se viveu tudo que queria viver, porque encontrou Jesus no seu viver. Amém, queridos? Confie o Senhor com uma palavra. Muda todo o quadro da tua vida. Mas a única coisa que ele pede de ti, confia em mim. Quando eu falo assim, eu lembro também do Jairo, né? O Jairo ali em pé. Eu sempre que vejo o povo assim, eu olho o Jairo em pé, o mensageiro da negatividade ali, né? Se o Jairo fosse dos nossos dias, dizer que era o diabo. Entende? O mensageiro da negatividade ali. Ei, não adianta, já morreu. Não adianta, já morreu. E Jesus olhou para o Jairo e disse assim: crê. Confia. É a palavra-chave. Confia. Confia. O salmista aprendeu isso há muitos anos atrás, milênios. E ele disse assim: entrega o teu caminho. Quando ele fala caminho, ele quer dizer vida. Ele está falando do caminho da vida. Então, só, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega mesmo, de verdade. Porque tem gente que é igual o cara que manda a gente dirigir, mas não sai do volante. Ó, dirige o meu carro. E tu fica esperando ele sair, né? Tu abre a porta, fica esperando ele sair. Ele não sai do banco do motorista. Anda, pode dirigir. Tem gente que faz assim com o Senhor. Senhor, dirige a minha vida, mas não sai do volante. O Senhor fica ali esperando. O Senhor é educado, tranquilo. O Senhor fica esperando. Senhor, não sei, eu entreguei a minha vida para ti, mas eu não sei o que está havendo, está dando tudo errado. É que tu não entregou, cara. Sai do volante. Entendeu? Desce do trono. Dá o lugar de Jesus na tua vida. Entrega tua vida ao Senhor. Isso tinha que ser bem alto. Entrega a sua vida ao Senhor. Ei! Glória a Deus! Glória a Deus! Se ele diz não chore, não chora mais não. Se ele diz espera, espera. Se ele diz te tranquiliza, entre em Naim. Se ele diz não tenha medo, quando o medo quiser aparecer, diz, já venci. Não tenho mais medo. Glória a Deus! O mais ele fará. Ele vai fazer. Também não é assim, antes de acabar aqui, eu já vou dar o término, tá? Eles já vão louvar o Senhor, né? Mas antes, deixa eu também te dizer uma coisa. Não vai para lá fazer um caminhão de prestação e depois pedir para Jesus resolver o teu problema. Tem engraçadinho que vai lá, faz todos os negócios dele, depois dá tudo errado, porque ele entrou por vias erradas, e ele começa a orar para Jesus resolver pagar a dívida dele. Ei, eu tenho uma notícia para ti, ele não vai pagar. Entendeu? Tem aquela Bíblia de prestação lá, aquele carninho desse tamanho. Você fez, você vai pagar. O que você pode pedir é para ele te dar força. Entende? E daí você já vai contando de uma em uma, né? 120 meses. Nos próximos 30 anos. Entendeu?
Mas vai dando glória. Senhor, eu fiz porque me meti. Eu não dei o controle da minha vida para ti. Abusei das contas e fiz. Agora, Senhor, me dá energia. Me enche de vida e de coragem. Me dá, Senhor, graça para eu trabalhar. Entende? E aí vai. Mas, irmão, mas o problema é que eu estou até corajoso, quero trabalhar, mas aí eu estou procurando serviço, não tem, nenhum escritório me emprega, faz jardim. Trabalha de servente pedreiro. Ah, mas isso eu não quero, eu estou orando ao Senhor. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você está me entendendo? Irmão, mas eu estou numa campanha, porque a gente está endividado, nós estamos na expectativa que Jesus vai... É mentira. Tudo que você ouve disso aí é mentira. Jesus não vai pagar essas dívidas. E você que não tem essas dívidas, está aprendendo, não faça. Entendeu? Não faça. Jesus e Naim, querendo nos fazer entrar na cidade. Tranquilidade. Através da fé, da razão, da luz da verdade. Amém? Oh, coisa boa, não é? Canta. Fique em pé, vamos louvar essa canção juntos.